Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, e Ezequiel 37, do 1 ao 14. E diz assim a palavra de Deus: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 430 anos no Egito, sendo escravo, trabalhando que nem uns loucos, para desfrutar, eu não vou dizer do fruto do seu trabalho, mas uma parcela daquilo que Faraó ele dava aos hebreus. Mas até então, eles tinham lá a casinha deles, eles tinham a comidinha que eles achavam que era comida. Eles tinham uma comodidade, vamos dizer assim. E não nos era cobrado nenhum tipo de atitude por isso, só que eles trabalhassem. Só que houve o tempo em que Deus ele decidiu resgatar esse povo. E à medida que ele decidiu resgatar esse povo, e fazê-los recomeçar numa terra que emana leite e mel, ele levantou um homem, Moisés. A história de Moisés ela é contada até os dias de hoje. E serve tanto para quem é cristão e para quem não é cristão. Se você perguntar acerca do Mar Vermelho, se você perguntar acerca de Moisés, ainda que por cima eles vão saber dizer quem é. Então, nesse momento, Deus decide, através de Moisés, tirar o seu povo daquela terra. Vejo que o Egito era um tipo de mundo. Faraó e seu exército, podemos dizer que é Satanás, juntamente com seus anjos. Podemos dizer que o Mar Vermelho são as adversidades do nosso tempo, ou daquilo que nós ainda iremos enfrentar. Mas sobre tudo isso, existe algo imprescindível, que é a palavra de Deus. Através da ordem dada a Moisés, pelo menos, vamos dizer assim, através da ordenança de Deus, Moisés ele foi impulsionado a tirar o povo do Egito. Só que se a gente for ler a história de Moisés, até ele chegar a esse tempo presente, ele teve que passar por muitas coisas. Inclusive, Moisés, quando Deus se revelou a ele através de uma sarça, ele disse: Eu vou falar o que para eles? Eu não sei nem falar. E ele estava fazendo o que com Deus ali naquele momento? Então, Deus fala com ele: Você não precisa falar, apenas faça o que eu te ordeno, que Arão, seu irmão, falará por você. E aí, mediante essa conversa, mediante esses ajustes, então Moisés seguiu com a ordenança de Deus. Só que, irmãos, existe um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do propósito dos céus. Hoje vivemos num tempo ao qual não nos é permitido estarmos agregados ou estarmos numa comunhão mais calorosa. Devido à pandemia que nós enfrentamos, hoje já não é mais nos permitido
às vezes, nem apertar a mão do nosso irmão, ou dar um abraço, por conta do vírus invisível que nós enfrentamos. Aqui, nesse tempo, Moisés, ele se levanta como o libertador do povo de Israel. E para ser o libertador, ele teve que passar por várias situações, que, sinceramente, era para o tempo dele realmente. Assim como eu creio que Deus é perfeito em tudo que faz. Ele não me permitiu viver naquele tempo, porque, de repente, naquele tempo eu não sobreviveria. Assim como ele também não permitiu Moisés viver nesse tempo, porque nesse tempo ele também não sobreviveria. Ou seja, Deus tem uma ordem para tudo. Nesse momento em que o povo sai da terra do Egito, eles começam a caminhar. No capítulo 13, lá no finalzinho, no 17, vai dizer que aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. E aí eu observo o cuidado de Deus em todo o momento. Aqui, você pode dizer assim, mas Deus não é soberano, Monique? Deus é soberano. Mas também a palavra de Deus declara que Ele é pai, não é padrasto. Ele não te obriga, Ele te faz participar dos planos dEle. E como um pai, Ele procurou a maneira, as estratégias, para que o seu povo pudesse recomeçar. Por muitas das vezes, a gente precisa recomeçar. A Adriana trouxe uma palavra na semana passada e eu fiquei meditando naquilo. A respeito de Neemias, a reedificação dos muros de Jerusalém, a respeito de guardar a porta do nosso coração. E eu fiquei muito pensativa naquilo que ela ministrou, assim como a Camila já tinha ministrado na semana anterior. São palavras, igreja, que não são para cair no esquecimento. São palavras para que você venha, ouça e coloque em prática. Não é para você sair daqui por essas portas e quando chegar lá fora, você já esquecer de tudo aquilo que foi ministrado no altar. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo em que você vai ter que enfrentar a adversidade. E Deus, Ele vai estar contigo. Mas Ele não vai atravessar por você. Então, necessário é que a igreja desperte para o verdadeiro sentido da palavra. Para o que realmente Deus, através da pessoa do Espírito Santo, Ele quer trazer para nós nesse tempo de aflição. Porque para muitos é apenas uma pandemia, é apenas circunstâncias da vida. Mas eu te digo que já está tudo determinado por Deus. E se você e eu não ficarmos ligados, conectados com os céus, a gente também vai sucumbir a esse mundo. Mas o propósito aqui nesta noite é falar dessa passagem. Então Moisés, ele diz ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vis, nunca mais vereis para sempre. Ou seja, em meio à saída, em meio à rota que se seguiu, chegou-se também o tempo em que eles ficaram inquietos. Eles ficaram, vamos dizer assim, atemorizados, apavorados. Porque à medida que eles seguiam, quando eles olharam para trás, lá vinha Faraó e o seu exército. E aquilo encheu o coração daquele povo de temor, de pavor. E eles começam a clamar a Deus e a questionar a Moisés, porque estava ali Moisés não por vontade própria, mas em obediência a Deus. E eles começam a questionar Moisés, será que lá não tinha sepulcro suficiente para ficarmos lá? Para permanecermos lá e morrermos por lá mesmo? Tiveste você que nos tirar de lá, daquilo que nós estávamos vivendo, para sair com falsa promessa de nós recomeçarmos? Poxa, Moisés, eu confiei em você.
Eu coloquei a minha vida, a minha família nas tuas mãos. E agora o meu destino vai ser esse, morrer no deserto? Só que Moisés era um cara muito esperto. E à medida que ele era esperto, ele estava atento à voz de Deus. Então Moisés, ele declara ao povo: ficais quietos, aquietai-vos. Ou seja, para de falar, para de murmurar, para de reclamar, ficais quietos, não temais e vede o que Deus vai fazer. Hoje, igreja, a palavra é essa. Não fiquem apavorados, não fiquem inquietos, não fiquem aterrorizados com tudo aquilo que vocês têm visto, principalmente através das mídias sociais. Ficais quietos, aquietai-vos e sabeis que o Senhor, Ele peleja por você e por mim. E através dessa palavra, creio eu, que o povo se aquietou. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha só, igreja. Essa passagem, ela queimou no meu coração. Porque aqui, muito mais do que um momento, muito mais do que uma circunstância ou uma condição, existia uma ordem. Quando Deus resolveu tirar aquele povo da escravidão do Egito, havia uma ordem. Que eles iriam para um lugar que emanava leite e mel. Só que Deus não falou que eles não teriam que enfrentar a adversidade. Deus não falou que Faraó não os perseguiria. Deus não falou nada disso. Deus, através de Moisés, deu uma ordem. Que tirasse aquele povo do Egito e os levasse à terra prometida. Moisés seguiu a ordem. Afinal de contas, ordem dada é ordem cumprida. Só que chegou um momento em que aquele povo ficou inquieto. Ficou muito, muito inquieto. E isso eu falo com a igreja hoje, porque não é algo que eu observo só aqui na nossa igreja, mas é algo que eu tenho observado em algumas igrejas. Muitos têm ficado inquietos com aquilo que tem nos rondado, ou melhor dizendo, nos rodeado. Porque diante da adversidade, irmãos, é aí que você deve ficar, permanecer continuar, melhor dizendo, como muito bem o pastor Wagner, ele resume superação, é continuar, né? Muitos de nós param. Diante de tais circunstâncias, aonde Deus requer de nós uma atitude, uma ação, a gente para. A gente paralisa. A perna não vai nem para frente nem para trás. O coração só de imaginar que a morte está a nos sondar e dispara. Só que aqui havia uma ordenança. E essa ordenança, ele deixa bem claro para Moisés. Olha só, Moisés, eu te dei uma ordem. Eu te ensinei como falar com Faraó. Através das pragas, eu mostrei a Faraó quem eu sou. Através desse povo que você está tirando aí do Egito, ao qual vou fazê-lo uma nação, eu te dei todas os pormenores, vamos dizer assim. Então, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas, Monique, eles iam marchar para onde? Atrás vinha Faraó e seu exército. De um lado, montanhas. Do outro, o Mar Vermelho. Para onde que eles iam marchar? Irmãos, quando nós estamos numa situação assim, onde a gente não vê saída, a única coisa que nos resta é marchar e confiar no Deus que tudo pode. No Deus que abre caminho onde não há caminho. Num Deus que abre porta onde não há porta. Num Deus que, se preciso for, Ele acaba com os muros para que você atravesse. É esse o Deus que nós servimos.
É esse Deus que é manifestado desde o princípio de tudo. É esse Deus aqui. Então, para nós, é necessário marchar e confiar. Porque não é qualquer Deus ao qual nós servimos. Então, Moisés transmite a ordem ao povo. Só que Deus requer também algo por parte de Moisés. Aqui no versículo 16 vai dizer assim: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Era cobrada uma posição do povo, que marchasse. E era cobrado também uma posição de Moisés, que colocasse a vara ali, estendesse a mão, e as demais coisas Deus ia fazer. Aqui não é diferente, irmãos. Através das pessoas, dos pastores, é dada uma ordem a eles. Mas quanto a nós, é dado outra ordem. Marchem. Caminhem. Segue adiante. Para de olhar para trás e ficar com medo do que ficou lá no passado. Para de olhar para trás e ficar com medo daquilo que você não tem controle. Para de ficar olhando para trás e vendo que você é fraco e não pode resistir. Você é fraco, mas eu sou forte, diz o Senhor. E essa palavra, ela mexeu tanto com o meu coração, que assim como eu falei, durante essa noite, eu e a minha família enfrentamos uma batalha. E quando eu acordei pela manhã, eu falei isso para o meu esposo, Everton. Falei: Everton, ainda que não aconteça aquilo que eu quero que aconteça, todavia eu tenho certeza de que Deus, Ele vai cumprir, quer seja na terra ou quer seja no céu. Essa é a confiança que eu tenho no Deus ao qual eu sirvo. Que ainda que a minha vontade, os meus desejos, os meus anseios não se cumpram na terra, ela vai se completar no céu. E é isso que nós como igreja também devemos ter em mente. Ainda que aquilo que você deseje viver nesta terra não se complete aqui, tenha certeza suficiente, a convicção absoluta de que vai se cumprir, ainda que seja no céu. O Regi ministrou aqui que se abram os céus, que o teu reino vem. Só que por muitas das vezes, irmãos, a gente não declara isso para o Senhor como algo que vai satisfazer os nossos anseios. A gente fala isso para o Senhor como uma forma de impor a vontade dEle. Só que certa vez eu ouvindo uma ministração, teve uma parte que muito me chamou a atenção. Porque nós temos eu não sei se é o erro ou a convicção errada, de que o que Deus tem para nós está lá no céu. Eu não discordo, porque afinal de contas o céu é a moradia do nosso Deus. Mas eu acrescentaria, porque o que Deus tem para você pode descer do céu. Aqui foi cantado que se abra os céus, o teu reino vem. Você consegue entender o que você cantou? Mas Monique, e se eu te disser que o reino do Senhor, Ele está presente em nosso meio? E se eu te disser que em meio a essa pandemia, Ele se faz presente também? E se eu disser que em meio a tantas mortes, o Senhor tem salvado a muitos? Você vai dizer, teu reino venha? Porque a gente está acostumado a entender que reino de Deus é comodidade, é confortabilidade, é segurança, é paz, aonde não tem guerra, onde não tem desprezo, onde não tem falta. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos declara que o reino, ele é tomado à força. Deus requer de nós, enquanto igreja, força suficiente para resistir ao mal. Só que diante do mal e diante do bem, existe a soberania de Deus.
aonde a palavra dele vai me declarar que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Assim é o Deus ao qual nós servimos. Ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E isso não repele a minha vontade ou a sua vontade. Porque para nós, aqueles que partiram, muitos a gente conhecia, muitos outros não. Mas seria que eles permanecessem nessa terra. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. Ela está aquém da minha e da sua vontade. E mediante esse mar, o povo passa em seco. Eu quero te dizer, irmãos, que se você está passando por algum momento de luta, de incerteza, de apostasia da fé, eu não sei se é uma enfermidade ou se é uma porta de emprego que você está aguardando. Eu quero te dizer que o Deus que desde a antiguidade fez, Ele é capaz de fazer hoje também. Esse é o tema da quadrangular, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, nele não há mudança. O que muda sou eu e sou você. Né? A gente vem, a gente vai, a gente vive, a gente morre, mas Deus não. Ele é e sempre haverá de ser o mesmo. Então, mediante essa passagem, depois que o povo passa, Faraó vai tentar fazer a mesma coisa com o seu exército. Só que aí, Deus ele não dá a mesma chance a Faraó e ao seu exército. Ali, quando eles vão tentar passar, o mar se fecha e Faraó e seu exército vai para o espaço. Ou melhor, vai para dentro do mar, né? Que depois foi tudo lá para a praia. E assim, irmãos, que Deus faz. A partir daquele momento, o povo começou a entender quem era Deus e o que Moisés representava para Deus. Porque não bastava só entender quem era Deus, mas necessário é que existia um líder colocado por Deus para fazê-los prosseguir. A partir de então, Moisés começa a ter respeito do povo. Só que aí mais para frente, né, a gente vai ver, a gente continua lendo, a gente vai ver que o povo começa tudo de novo, né? Fica nesse círculo vicioso. Deus faz, o povo se arrepende, tem a vitória. Aí se esquece, passa um tempinho e se esquece daquilo que Deus fez. Aí começa a murmuração, começa a reclamação, aí Deus, grande misericordioso que é, faz de novo, né, faz tudo, recomeça de novo, o povo se aquieta, o povo fica confortável, e aí vai passando o tempo e torna de novo ao mesmo círculo vicioso. Sorte que eu e você não somos assim, né, igreja? Amém? E continuando, irmãos, essa foi a passagem que Deus me deu em Êxodo 14. Agora nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e assim, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que me fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
E profetizei conforme ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aqui, Ezequiel, ele é levado a um vale. Eu procurei estabelecer uma analogia entre o texto de Êxodo 14 e entre esse texto de Ezequiel 37. E eu observei algumas etapas. Havia uma condição. Aqui, no contexto em que Ezequiel se encontra, o povo ele estava novamente cativo. Mas dessa vez não era mais do Egito, era da Babilônia. E por sua vez, eles estavam numa condição de escravidão, ao qual, mais uma vez, Deus, por intermédio do seu profeta, ele leva a sua palavra até o seu povo, que no caso aqui era Israel, através dos ossos secos. Mas diante da sua palavra, ele exige de nós uma atitude, uma postura, uma ação. Mas para quê, Monique? Para que o propósito dele se cumpra. Na condição anterior que nós lemos, o povo estava cativo, era escravo, há 430 anos, estava no Egito, e ali ele vivia em condições deploráveis. Estava aqui o povo mais uma vez cativo, através desses ossos secos, secos não, sequíssimos. Porque quando Deus quer dar ênfase a alguma coisa, ele coloca essa abreviação, né? Sequíssimos. Então, estava aqui o povo de Israel com seus ossos sequíssimos. Mais uma vez ele levanta um profeta para ministrar ao teu povo, ao seu povo, a sua ordenança. Só que mediante a ordenança de Deus, há também um propósito. Deus ele não vai te dar uma ordem sem que haja um propósito. Na questão de Êxodo, marchar era questão de sobrevivência daquele povo. Era questão de atravessar o obstáculo, a adversidade, e chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Nesse momento aqui também não era diferente. Deus, através do seu profeta Ezequiel, manda-o que ele profetize aqueles ossos sequíssimos, e através da profecia desse homem, Ezequiel, Deus ele tem como um propósito fazer daquele povo o seu exército. Ou seja, igreja, nós, enquanto condições passadas encontrávamos numa condição de escravidão, do pecado, através da pessoa de Jesus, ele vem até a nós, nos resgata do poder, do império, do mal, do pecado, e nos faz uma promessa. Igreja minha, eu vou te levar para um lugar aonde emana leite e mel. Muitos vão dizer que esse lugar é aqui na terra. Outros vão dizer que está lá no céu, junto com o Pai, junto com o Filho. Mas a verdade é que ele tem uma proposta para nós. Correto? Só que mediante a tudo isso, até que se complete essa proposta, tem um meio do caminho. Aqui Ezequiel, ele é levado pelo Senhor, assim como Moisés é levado a tirar aquele povo do Egito. E através de Ezequiel, Deus o faz uma pergunta.
Podem esses ossos secos reviver? E Ezequiel vai dizer para ele: Senhor, tu o sabes. Por muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, tu sabes. Mas é quando a gente quer dar uma desculpa para Deus. Ah, Senhor, tu sabe quanto eu estou cansada hoje. Tu sabe quanto a minha cabeça está explodindo. Tu sabe, Senhor, que hoje eu não vou para a igreja. Ah, tu sabe, né? Aqui verdadeiramente Ezequiel fala que o Senhor sabe, tu o sabes, é porque realmente Ezequiel não sabia se poderia ou não tornar a vida. Mas Monique, ele é profeta. Mas eu vou te dizer, você é a igreja. Qual é a diferença? Mas Monique, ele estava ali através de Deus, por causa de Deus, ouvindo a voz de Deus, e você está aqui por quê? Você está aqui por causa de Jesus. Você está aqui ouvindo a palavra por conta dele, porque por causa dele, que morreu na cruz e reviveu ao terceiro dia, você pode declarar que tem vida. E você está aqui a ouvir a palavra de Deus, não a minha palavra, do único, do eterno, do alfa, o ômega, princípio e fim. Então, por que por muitas das vezes você não toma uma atitude? Deus sabe. Deus sabe, ou é você que não quer se levantar e seguir a ordem de Deus? Sabe, irmãos, é essa questão que eu faço muitas das vezes para mim. Porque por muitas das vezes, as pessoas pensam que estar aqui na frente, estar à frente de um grupo, é fácil. Mônica, é só mandar. E quando você manda, ninguém quer obedecer. Quando você pede, ninguém quer fazer. Mas Deus sabe da minha condição. Deus sabe da minha também. Até onde eu posso suportar. Mas é por isso que a palavra de Deus ela é tão linda. Porque em meio a tantos questionamentos, ela tem resposta para tudo. Nesse momento, Ezequiel, ele é ordenado por Deus a profetizar, não aquilo que Ezequiel queria, mas aquilo que Deus estava mandando profetizar. Profetiza os ossos secos. Profetiza o Espírito. Profetiza, Ezequiel. Qual é o papel da igreja hoje? No tempo presente, no tempo em que a angústia está querendo tomar conta, até mesmo das pessoas que estão dentro da igreja, profetiza. Abra a tua boca. Dê glória a Deus. Dê aleluia. Exalte o nome do Senhor. Deus, ele não muda, independente da tua decisão. Mas o seu futuro, ele está baseado na decisão que você toma hoje. A pastora Alessandra bem trouxe no domingo a respeito da responsabilidade que a gente tem que ter nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Porque para você não vai implicar no dia de hoje, mas vai implicar na sua eternidade. A decisão, a postura que você toma hoje, de repente não vai implicar em nada. Dentro de um mês, dentro de um ano, 5 anos, não sei. Mas vai implicar lá na frente na sua eternidade. E aí você não vai poder dizer para Deus: Senhor, tu sabes. Ele vai falar: realmente, eu sei, está tudo aqui anotado no livro da vida. E você não vai ter desculpa. Senhor, naquele dia eu não fui por causa de fulano. Sabe como é que é, né? Eu não queria falar com o irmãozinho tal. Naquele dia, a pessoa que estava lá ministrando, sabe? Parece que ela fala e entra no ouvido e sai no outro. Naquele dia que eu tive a oportunidade de falar da tua palavra, eu preferi fazer as minhas coisas de dentro de casa e viver uma vida normal, natural. Sabe, irmãos, naquele grande dia você não vai poder dar desculpa a Deus. E é isso que tem que nos causar temor. Porque para mim, para os pastores, para alguns irmãos, você pode dar a desculpa que você quiser, mas para Deus não. Porque desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E é assim que Deus ele trata conosco nesta noite. Ele quer nos despertar para a posição que nós estamos vivendo. Nós estamos marchando ou nós estamos recuando?
Nós estamos profetizando ou nós estamos calando a nossa boca? Essa reflexão que ele deixa para nós nesta noite. Ah, mas Monique, você está vendo como é que estão as coisas? Eu estou vendo, irmãos. Eu não estou dizendo que eu não estou vendo. Eu bem sei, porque como eu já declarei aqui, eu não parei de trabalhar. Trabalho de segunda a sexta, de 8 às 6, e a minha vida tem seguido. E graças a Deus, ou por misericórdia de Deus, essa doença tem passado longe de mim e da minha família. Mas estamos aí. É declarar como a princesa, como a rainha Esther, né? Quando Mardoqueu ele faz essa observância a Esther. Quem sabe, para que nesse tempo presente você não esteja aí, no palácio. Quem sabe, para que neste tempo presente a igreja do Senhor esteja aqui. O Senhor sabe, porque é Ele que coordena tudo. Desde o início de tudo. Ele sabe. Então, igreja, essa palavra que eu quero deixar ao coração de vocês, aqui através dos profetas, cada um no seu tempo, que se permitiram, que se disponibilizaram, fazer aquilo que Deus ordenou, nós podemos contemplar tudo aquilo que Deus ele realizou no meio daquele povo, ao qual nós falamos até o dia de hoje. Não ficou só lá na história, se tornou um legado. Que, por sinal, é isso que eu tenho meditado também. O que eu vou deixar para a minha geração? Que não seja herança, irmãos, porque herança acaba. Mas que verdadeiramente seja um legado, ao qual a minha geração olhe para mim, ainda que eu não esteja aqui, e veja, olha, um dia existiu uma mulher que verdadeiramente serviu a Deus, buscou o Senhor, e ainda que ela não viveu aquilo que ela gostaria de viver nessa terra, ela partiu declarando que só o Senhor é Senhor. Ela partiu dessa terra nos deixando um legado, ao qual jamais será esquecido. Porque esse é o propósito de Deus. Que você jamais esqueça daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. Jamais. Então, igreja, essa palavra que o Senhor, Ele queimou no meu coração. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que o Senhor trouxe a nós nesta noite. Verdadeiramente, espero que através dessa palavra, trazendo uma analogia entre dois textos, e nos trazendo a realidade, que para nós é Jesus Cristo, nós possamos marchar, possamos declarar que existe um Deus que trabalha por mim e por você, que não está no passado, não está no futuro, mas Ele é bem mais que presente. Que nós, enquanto igreja, possamos parar de calar a nossa boca com medo de falar aquilo que Deus está nos mandando, por medo do que o irmão vai pensar, e declarar as maravilhas de Deus. Que nós, enquanto igreja, possamos estar disponíveis a levar esse evangelho, a declarar, a colocar a bandeira aonde o Senhor quer que nós colocamos. Pois no final, a minha vida e a sua vida não pertence nem a mim nem a vocês. Pertence a Ele. O Senhor sabe aquilo que cada um aqui necessita nesta noite. Pai, muitos estão faltando isso aqui para apostatarem da fé. Outros vieram até este lugar querendo uma resposta da tua parte, ó Pai. Muitos se encontram sem direção, com medo da adversidade, com medo de tudo aquilo que o mundo tem tentado assustá-los. Deus, o Senhor nesta noite falou tremendamente à tua igreja, através desta palavra ministrada, ao qual o Senhor ordenou que eu viesse falar. Estou aqui, Senhor, como profeta sua.
para que através da tua palavra, Senhor, ordenada, a tua igreja olhe e veja o grande livramento que o Senhor tem dado. Deus querido, Deus amado, existem momentos em que nas nossas vidas nós vamos querer questionar, nós vamos até mesmo duvidar, mas Tu és o Senhor. Por isso, ó Pai, lança fora todo medo, pois o verdadeiro amor, Ele lança fora todo medo. Pai querido, Pai amado, eis aqui a Tua igreja. Faça conforme a Tua vontade, segundo o Teu querer, mediante o Teu propósito, Senhor. Se revela na vida dos meus irmãos, através dele, por meio deles. Deus querido, Deus amado, não nos deixe cair em tentação, mas assim como Jesus nos ensinou, livra-nos do mal. Deus, nesta noite eu Te agradeço, porque assim como eu meditei nesta tarde, através do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, quando estou fraco, é aí que sou forte, pois o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E de glória em glória, em fé, eu tomarei posse das Tuas promessas para mim, para a minha família, para a minha descendência, para a próxima geração que há de vir, Senhor. Não permita-nos que nós venhamos nos confundir no meio do caminho, que nós venhamos ou desejamos retroceder, mas que o nosso propósito sempre seja avançar, seja marchar, seja, Senhor Deus, seguir, até que possamos alcançar o alvo, que está na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida dos meus pastores, que têm me confiado tal responsabilidade. Quero Te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem sido para mim e é. Tu és o meu socorro bem presente. Tu és a minha rocha inabalável. Tu és o meu porto seguro, Senhor. Muito obrigada. Desde já eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.